Atitudes que agradam a Deus. Eu sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração em Vida em Santo André. Em Mateus, no capítulo 8, dos versículos 1 a 3, diz: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Nesse texto, há algumas atitudes muito importantes. E a primeira atitude aqui, que é muito importante, é uma atitude do leproso. Porque esse leproso, ele se aproxima de Jesus. Ele toma a iniciativa de se aproximar de Jesus. Bom, isso parece algo normal. Não naquela época, de jeito nenhum, porque um leproso não podia se aproximar de pessoas, e o texto que nós lemos diz que quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E sabendo que ele não poderia estar perto de pessoas assim mesmo, ele toma essa atitude e ele vai se aproximar de Jesus. Esse ato do leproso de se aproximar de Jesus não agradou a multidão. Com certeza seu ato foi reprovado pela multidão, porque naquele tempo, naquela época, naquela cultura, o leproso não poderia se aproximar das pessoas que não tivessem lepra. Isso é algo muito importante que precisamos considerar, meus irmãos. É fácil desagradar pessoas quando nos aproximamos de Jesus. Como isso é fácil? Sabe, isso aconteceu comigo. Quando eu me aproximei de Jesus, quando eu fui para a igreja, eu fui reprovado. Eu fui reprovado pela minha família, eu fui reprovado pelos meus amigos. E a conversa que eu ouvi é: agora você virou crente? Mas eu fui reprovado e eu sei do que eu estou falando. Mas também parece que é muito mais fácil reprovar alguém do que sentir a sua dor. Daquela multidão, talvez ninguém soubesse o que era ser leproso. Só aquele leproso que vivia dia a dia sabia muito bem qual era a sua dor, qual era a sua necessidade. E diante da sua dor e da sua necessidade, e diante de que ninguém poderia ajudá-lo a não ser com esmolas, com restos de comida, então ele toma essa atitude de se aproximar de Jesus e com certeza foi reprovado por isso. A segunda atitude desse leproso é que, ao se aproximar de Jesus, ele adora ao Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 2, só o início do versículo diz: um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos. Meus queridos irmãos, daquela grande multidão, ninguém havia adorado Jesus de joelhos. Todos estavam ali em busca de alguma coisa, de alguma bênção, de alguma provisão, mas ninguém havia adorado Jesus de joelhos, só aquele leproso que fez isso. Parece que quanto mais necessitados estamos, essa é a hora que vamos nos render diante de Deus.
Essa atitude do leproso revela como ele estava vendo Jesus. Ele não estava vendo Jesus apenas como um profeta ou como um homem que operava milagres, mas ele estava vendo Jesus como o Filho de Deus, como alguém que é digno de que dobremos os nossos joelhos diante dele. Parece que hoje, meus irmãos, muitos querem que Jesus se ajoelhe diante dele. É o que parece. Você já ouviu alguém dizer, talvez até na TV, faça a sua parte e Deus é obrigado a fazer a dele? Sabe, essa frase parece que revela que quem tem que dobrar os joelhos não é o homem, mas é Deus. Misericórdia. Não foi o caso desse leproso. A terceira atitude desse leproso é que ele pede sem impor. Mateus capítulo 8, versículo 2 diz: um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Sabe, ele se submete à vontade do Senhor Jesus Cristo. Bom, Jesus tinha subido ao monte. Jesus ali naquele monte, ele pregou e ele falou o sermão do monte, porque o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus contém ali o sermão do monte. E dentro do ensino do sermão do monte, ele até ensina que quando estivermos orando, nós temos que, na nossa oração, declarar: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Bom, esse leproso, ele não estava ali ouvindo, mas ele acertou. Porque esse homem, ele disse: se quiseres, podes purificar-me. Eu preciso muito dessa cura. Eu desejo muito essa cura. Contudo, seja feita a tua vontade na minha vida. Muitas vezes nós queremos tanto uma coisa que não temos coragem de dizer para Deus: seja feita a sua vontade. E nós não podemos inverter a ordem de jeito nenhum, meus irmãos. A vontade que tem que prevalecer não é a nossa, mas é a de Deus. Me lembro de um irmão que contou algo para mim. Nós estávamos mais ou menos no mês de outubro, e ele disse para mim que havia comprado 2 consórcios para 2 automóveis. Então ele, nessa narrativa, me disse que ele tinha dito a Deus: Deus, eu quero que esse consórcio saia até dezembro. Se não for até dezembro, eu não quero mais. Bom, parece que essa não é uma oração de alguém que está dizendo: seja feita a sua vontade. Bom, dezembro chegou e os consórcios saíram. Ele não foi sorteado. Nós temos o direito de pedir. Deus nos deu esse direito. Mas Deus não nos deu o direito de exigir. Ele não deu esse direito. Sabe, as nossas atitudes, elas vão revelar o nosso coração. Sabe, as atitudes do leproso agradaram ao Senhor Jesus Cristo. E por causa dessas atitudes que agradaram ao Senhor Jesus Cristo, 2 atitudes de Jesus em relação ao leproso agora nós vamos ver. A primeira atitude de Jesus, porque se agradou das atitudes então do leproso. Primeira atitude, Mateus capítulo 8, versículo 3, a parte A. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Queridos irmãos, a melhor
coisa que pode acontecer a um ser humano nesta terra é ser tocado pelo Senhor Jesus Cristo. Sabe, o toque de Jesus nos liga ao sobrenatural. O toque de Jesus nos leva ao sagrado. O toque de Jesus transforma, renova, fortalece, santifica e muito mais. E uma coisa maravilhosa é que o Senhor Jesus continua tocando em pessoas. Olha só, eu não sei se alguém daquela multidão foi tocado por Jesus tão esplendidamente como aquele leproso. Talvez por falta de atitudes que agradassem a Jesus. Muitas pessoas com as suas atitudes não têm agradado ao Senhor Jesus Cristo, não têm agradado a Deus. Querem de Deus, acreditam em Deus, mas suas atitudes não estão agradando a Deus. As atitudes desse leproso agradaram ao Senhor Jesus Cristo, e a primeira atitude que o Senhor Jesus Cristo tem em relação a ele é que toca ele. Porque isso é especial? Porque naquela época ninguém punha as mãos em leprosos. Eles estavam excluídos da sociedade. As pessoas poderiam ser contaminadas com a sua lepra. Mas Jesus tocou aquele homem. A lepra que nos envolve é o pecado, meus irmãos amados. E o Senhor Jesus Cristo continua tocando de maneira tremenda, esplêndida e maravilhosa. Depende das nossas atitudes em relação ao nosso Deus. A segunda atitude do Senhor Jesus Cristo para com aquele leproso está em Mateus capítulo 8, versículo 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. A gente não vê nenhuma narrativa de um milagre depois que Jesus desceu do monte, a não ser esta em primeiro lugar, de um leproso que com suas atitudes agradaram a Deus. As suas atitudes desagradaram a multidão. E é muitas vezes assim que nós estamos pensando: puxa, mas se eu fizer isso eu vou desagradar o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos. Então nós precisamos escolher quem que nós vamos agradar. Se nós vamos agradar a Deus com as nossas atitudes, ou se nós vamos agradar as pessoas, o mundo que está à nossa volta. Mas sabe de uma coisa? É melhor agradar a Deus. O leproso vai a Jesus sem se importar com a opinião da multidão. Adora ao Senhor de joelho publicamente. Pediu, mas respeitou a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade. Jesus toca nele, cura ele da lepra. Suas atitudes têm agradado a Deus, meu irmão, minha irmã. Quem adora, respeita a vontade de Deus, sem exigir dele nada. Pede, mas não exige. Que possamos ser tocados por esse Deus tremendo e maravilhoso, porque é a coisa mais esplêndida, mais maravilhosa, mais tremenda que um ser humano
pode receber nesse planeta, nessa terra, nessa vida, é um toque de Deus na vida dele. Há um cântico que diz: apenas um toque, apenas um toque. Mas quando é de Deus, é maravilhoso. Oremos. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, queremos este toque. Nos ajude, Senhor Deus amado, a nos aproximar do Senhor. Senhor Deus, sem se importar com aquilo que vão dizer de nós, se somos fanáticos, Senhor Deus amado, ou muitas outras coisas. Podemos ser reprovados pelos nossos amigos ou até pelos nossos parentes, mas nós queremos que as nossas atitudes venham agradar ao Senhor. Senhor Deus amado, queremos a bênção, a provisão, a cura, mas seja feita a sua vontade em nossas vidas. Queremos esse toque, queremos a sua presença em nós, em nome de Jesus Cristo. Assim pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O toque de Deus alegra, fortalece, renova, restaura, dá vigor, amplia os horizontes. Escolha pelo toque. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. A você, um grande abraço da minha parte. Amém?